Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para mais uma dica da semana aqui da Pintura Decorativa Brasil. E o tema da próxima rodada de dicas será ninhos. Pois é. Então, nós aqui, os 5 artistas aqui da Pintura Decorativa Brasil, eu, Luiz Poletti, Cris Bicudo, Leonora Costa e Silvana, cada um vai trazer uma proposta diferente de ninhos, tá? Eu vou começar aqui a nova rodada com o ninho de galhos, tá? Tem ninho de fiapo, tem ninho de musgo, ninho de barro, tem um monte de tipo de ninho. Cada um vai trazer uma proposta diferente, tá? Eu trouxe um exemplo verdadeiro aqui. Ele não é bem assim de galho, está mais para fiapo do que de galho, mas tem até linha de pesca aqui, gente. Eu moro próximo de um rio. Olha esse aqui. Linha de pesca. O passarinho pegou. Eu acredito ser um ninho de beija-flor inacabado. Abandonou antes de terminar de fazer. O cachorro tá fazendo barulho, peraí. Então, voltando ao raciocínio, eu acredito que esteja inacabado, tá? Porque o ninho de beija-flor, ele é bem compacto, bem durinho. E esse aqui tá ainda meio frouxo, então eu acho que abandonou antes de concluir a construção do ninho. Mas olha só que interessante. Por que eu trouxe ele eu vou trazer uma proposta um pouco diferente de construção, mas eu queria trazer mais pra gente ver o formato dele, tá? Tá faltando um pouco de luz aqui. Deixa eu arrumar a luz aqui. Só um minutinho. Aí, melhorou. A ideia de trazer ele natural aqui era pra gente ver o formato dele, tá? Então, a maioria dos ninhos tem esse formato de cuia. Maioria, nem todos. E eu trouxe essa tigelinha aqui, ó, pra gente transformar a ideia do ninho numa forma básica. Quando a gente transforma em forma básica, fica mais fácil a construção das dimensões do objeto que você está desenhando, tá? Então, essa nossa cuiazinha aqui é a mesma ideia de formato de ninho, tá? Isto dito, deixa o meu ninho aqui bonitinho aqui do lado. Primeiro eu vou aqui pro nosso papel para demonstrar o formato do ninho, que vai ser esse formato de tigelinha, literalmente. Óbvio que vai depender do seu ângulo de visão, se você quer ver a boca do pincel, a boca do seu ninho, ou se você quer ver ele levemente de lateral, ó. Vamos aqui pensar no ângulo de visão. Então, você pode ver o ninho assim, de frente. Você pode ver o ninho levemente rotacionado para baixo, e aí você vê a boca e parte da lateral, que é um dos formatos mais habituais que a gente faz. Pelo fato desta posição ser possível a gente colocar ovos dentro, então essa posição aqui é mais confortável. Mas você também pode construir um ninho desse jeito, tá? Então eu vou construir ele desse jeito aqui, rotacionado para baixo, tá? E aí o que a gente tem aqui, ó? Desenhar do lado. Então, a gente tem o formato da cuia e a nossa elipse aqui, ó. Esse é o formato básico do nosso ninho, tá? Aí vai ser de acordo com a estrutura que você fizer em relação aos galhos e tal, que você vai ter que dar um pouco mais de ênfase nessa cavidade central aqui, tá? Olho no peixe, eu tô no gato. Tá bom? Então, eu trouxe o potinho justamente pra gente ter a ideia de ângulo de visão, tá? Então, quando a gente tem um objeto verdadeiro que você pode manusear, mesmo que não seja perfeito, mas parecido, ajuda a gente a colocar a ideia no lugar. E antes da gente construir o ninho ali na nossa peça, eu vou fazer
os exemplos de pinceladas para construir com galhos. Então eu vou ensinar a fazer o galho em si com um pincel redondo. Eu vou dar zoom para vocês conseguirem ver a minha mão. Deixa eu ver se tá precisando de um... Tá? Aqui vocês vão conseguir ver bem a minha mão. Eu vou pegar aqui a cor rústico e vou fazer uma demonstração das pinceladas de galho. E o que eu preciso me preocupar? Eu vou pegar um pincel grande, bem velho aqui, só pelo fato dele ser grandão, mas não vai ser o que eu vou usar. Só pra ficar fácil vocês enxergarem o movimento da minha mão, tá? Então vamos lá. Um pincel hidratado. Eu vou carregar com a tinta, com bastante tinta para poder dar espaço, dar movimento para as pinceladas mais longas. Então, eu vou primeiro mostrar o que não fazer. Vou pôr aqui, ó, um xizinho aqui, ó. O que não fazer? Pinceladas retas, zigue-zague ou minhoca. Esses são os 3 tipos de pincelada que vai acabar deixando o seu galho estranho. Então vamos lá. O ideal é você intercalar a pressão que você exerce sobre o seu pincel e a sua superfície. Eu vou fazer aqui só a demonstração da pressão, eu não vou fazer o galho ainda. Então pensa na pressão que eu vou apertar o meu pincel em relação à superfície. Então, ó, eu tô deslizando a minha mão, eu aperto o pincel e subo. Continuo deslizando, aperto e subo, aperto e subo. Este é o movimento da sua mão enquanto você vai fazer o galho, tá? Vou fazer mais uma vez. Vou fazer em cima aqui pra gente ter espaço. Então, ó, eu vou deslizando a mão, aperto e subo, aperto e subo. Qual que é a ideia deste movimento de pressionar e soltar? É ter linhas mais grossas. Porque galinhos, eles ficam mais fininhos na ponta, mas esse tipo de movimento te dá uma construção mais natural do seu galho. Não que você precise ter uma diferença de espessura tão grande como eu fiz aqui. Não é isso. Aqui é só uma demonstração de movimento da sua mão. Quando você for fazer o galho, essa pressão vai ser muito mais suave. Mas vai te dar um movimento mais interessante daqueles galhos mais tortinhos, tá? Outro tipo de movimento que a gente precisa fazer na construção do galho é girar o pincel enquanto você faz o seu galho. Então, eu vou apenas girar enquanto eu faço a linha. Então, eu vou giro para um lado, giro para o outro, giro para um lado, giro para o outro e vou girando devagar. Vou girando devagar. Já parece um galho. Qual que é a vantagem de se fazer esse tipo de movimento? Você foge desses 2 tipos de traçado que são mais mecânicos, fica mais natural. Só o fato de girar o pincel, você já tem uma diferença de pressão. Então, enquanto você gira, você acaba tirando a tensão do seu pincel enquanto você está fazendo o seu traço, tá? Mas o ideal é combinar os 2 movimentos de pressionar e girar. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer o galho. E termina fininho. Vou fazer de novo. Pressiono, vou tirando a pressão e termino fininho. De novo. Pressiono. Vou tirando a pressão para ele ficar mais fino e termina fininho.
Fazer uma bifurcação aqui, tá? Requer um pouquinho de treino, porque você mexer o dedo enquanto pincela requer um pouco de coordenação motora, mas isso não é impossível de se fazer. Uma folhinha de caderno você fazendo o teste de pressão e depois o teste de girar, você vai conseguir fazer esses galhos tranquilamente, tá? Então, enquanto tracem os galhos, o ideal é girar e alternar a pressão. Fica bem natural, tá bom? Então, a aulinha de galho já foi. Então, agora nós vamos para o nosso ninho propriamente dito. Tá bem clarinho, mas... Então, vamos lá. Agora vamos falar de cor. Quando a gente constrói o ninho, a gente precisa levar em consideração a cor do fundo para escolher a cor que a gente vai usar. Porque, basicamente, a construção do ninho é escolha de contraste. O que isso quer dizer? Os seus galhos claros só vão aparecer se você tiver um fundo escuro. E vice-versa, os seus galhos escuros só vão aparecer se você tiver um fundo claro. Considerando isso, normalmente eu construo do escuro para o claro, porque fica mais fácil de você iluminar a borda de fora do seu ninho. Normalmente vai ser a área mais clara. Então a gente escurece todo ele com uma camada de base. Você pode fazer a camada de base já com galhos, ou você pode fazer uma cobertura chapada, o que eu não gosto muito. Mas vai depender da sua cor de fundo e do que você está pintando por trás. Então, se você não tem nada lá atrás, absolutamente nada, você pode partir direto para o ninho. Mas se você tiver algum elemento atrás do ninho que possa interferir em algum buraquinho que você possa não cobrir com galho, aí sim recomendo uma cobertura prévia. Então vamos lá. Vou escolher aqui 3 cores, que é o rústico, o caramelo e o areia. São essas 3 cores que eu vou intercalar para poder fazer o ninho. Então eu vou começar do escuro, vou clareando até chegar na cor de mais clara. Só que eu não vou partir direto para a cor pura quando eu estiver subindo o tom, exceto agora na primeira. Mexi aqui e tirei. Então tá aqui o rústico. O rústico vai ser a minha primeira cor e pronto. O caramelo, antes de eu ir para o caramelo puro, eu vou misturar os dois para fazer uma camada de galhos, porque vai ser a minha cor de cobertura, tá? E aí depois eu parto para essa cor mais clara. Então vamos lá. Eu vou usar esse pincel grande mesmo, porque vai me dar um pouco mais de agilidade. A camada de base, pouco vai se ver, porque vai ficar lá atrás. Então eu preciso fazer a cobertura da área inteira. O que eu preciso me ater agora? É exatamente no entrelaçado dos galhinhos. Então, eu preciso fazer os galhos nesse sentido de enroscadinho aqui, de cuia. Então, eu preciso fazer os galhos sempre dando essa volta, tá? Como se fosse uma guirlanda, tá? Então, eu vou focar lá atrás primeiro e fazendo galhos com movimentos curvados, tá? Entrelaçados. Porque tá lá atrás, né? Essa parte aqui pouco vai aparecer, porque tá lá atrás. E como isso aqui vai ficar bem no escuro, porque vai ser o buraco, eu não preciso fazer pinceladas tão caprichadas, principalmente nesse centro aqui, porque vai ficar bem escondidinho.
Agora, as pinceladas que eu faço soltas aqui, já precisam ter um pouco mais de capricho, porque elas vão aparecer. Tá? É só uma camada de base, então um pouco vai aparecer. Então, agora eu preciso me preocupar com esse movimento aqui da frente. Eu vou deixar esse espaço em branco aqui pra gente não perder o formato. E eu estou fazendo desse jeito aqui, justamente pra gente treinar o exercício dos galhos que a gente fez agora. Eu vou acelerar um pouquinho pra gente ganhar um pouco de tempo. Então eu vou fazer esses galhos aqui pra fazer a camada de base. E já vou fazer uma misturinha para fazer mais uma camada. E na sequência eu volto com a velocidade normal. Então vamos lá. Aqui eu já tenho a construção da base do nosso ninho. Eu fiz com um pincel grande para agilizar, mas eu permaneci fazendo os movimentos de galho. Então agora eu tenho aqui, ó, 4 pincéis que a gente pode usar para dar acabamento, porque a partir de agora as pinceladas precisam estar mais bonitas. Então não dá para ser com um pincel tão grandão assim, né? Esse pincel aqui dá também para fazer esse tipo de base, se o seu ninho não for tão grande, que é o 441512 da Condor. Gosto bastante desse pincel e ele deixa galhos bem arredondadinhos, tá? Esses dois aqui têm um formato relativamente semelhante porque tem a pontinha fina. Então ele ajuda a você fazer o acabamento da pincelada com esses galinhos perdidos. Esse pincel aqui é bem interessante. E é semelhante a esse daqui, que é o 225 e o 514, tá? E o liner, que é pra gente dar o acabamento no final. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse daqui, a gente vai começar a fazer os fiapinhos de acabamento. Eu vou começar a fazer o acabamento lá atrás primeiro, que é essa parte aqui de trás. Por quê? Eu preciso fazer a sombra da cavidade para depois fazer o acabamento da parte da frente, que é mais evidente. Então, eu vou dar o acabamento nessa região lá de trás. Vou pegar meu potinho aqui. Ó, é que eu tô com a luz aqui diferente, né? Vou desligar. Fazer assim, ó. Que a minha luz agora tá do lado de cá, fica mais fácil. Ó. Então, eu vou fazer o acabamento dessa região toda aqui de dentro. Faço a sombra para depois dar o acabamento nessa extremidade da frente, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar usando a misturinha de caramelo com rústico. E vou alternando com caramelo puro para fazer o acabamento conforme eu vou chegando na extremidade para ficar mais claro. Eu vou girar aqui um pouquinho para ficar mais confortável para o movimento da minha mão, tá? Seguindo a estrutura de pincelada que a gente falou antes.
Essa parte aqui do fundo do ninho, eu não vou fazer tantos galhos assim, porque quase não vai aparecer por conta da sombra. Então, eu vou clarear um pouquinho mais o caramelo só nessa região aqui. É como se ela estivesse recebendo um pouquinho mais de luz. Mas eu não vou clarear tanto, porque a região que eu quero focar como área de mais luminosidade vai ser a parte da frente. Então, eu não posso usar a mesma cor que eu usei lá atrás aqui. Então, esse areia puro só vai vir na frente, não lá atrás. Por isso que eu vou misturar com caramelo, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou fazer alguns galhos mais claros só nessa região aqui. E tomar cuidado para que os galhos fiquem bem bonitos, porque eles vão ficar super evidentes. Entrelaçar os galhos deixa mais natural. E eu não vou avançar mais para baixo porque eu vou sombrear. Então, vamos começar a sombrear aqui. Vou pegar o pincel angular, mas pode fazer com redondo também. Vou pegar o próprio rústico e vou sombrear aqui essa nossa cavidade. Eu vou começar a sombrear. Eu vou pegar o sépia também para escurecer um tiquinho mais. Ó, nossa parte de trás tá pronta, então agora vamos focar aqui na frente, que aí tem mais uma área maior para se preocupar. Então vamos lá. Eu vou voltar para a cor caramelo e vou fazer aqui os galhos bem bonitos. E clareando ele um pouquinho com areia. O pincel redondo precisa de água para ele poder funcionar bem, mas se você colocar água demais, os galhos vão ficar super transparentes e aí você precisa fazer de novo. Mais uma camada. Vendo que se eu não tivesse um fundo escuro, esses galhos que eu tô fazendo agora não iam aparecer, dependendo da cor de fundo. Já tá com cara de ninho. Então agora eu vou pegar o liner e vou começar a dar um acabamento com galinhos mais fininhos, entrelaçados aqui e escapando alguns para cima dessa área escura. E eu faço exatamente o mesmo movimento que eu fiz com os outros pincéis.
E isso aqui também eu posso fazer com todas as cores que eu usei anteriormente. Vai deixar ele bem... Você pode colocar mais galho, aí fica a seu critério. E é o tipo de coisa que você fala assim, pelo amor de Deus, tirem esse pincel da minha mão. E você não quer parar nunca de fazer os galinhos. E aí, obviamente, esse tipo de sombra que eu tô fazendo aqui agora é mais uma sombra em relação à posição que o seu ninho possa estar na sua composição. Eventualmente, o ninho vai estar encostado em alguma coisa. Então, essa sombra aqui vai ser necessária, a sombra da parte de baixo. É uma maneira também de valorizar a área de mais luminosidade que tá aqui em cima, tá? Outra coisa que dá para fazer, que fica a seu critério, obviamente, não é uma regra. Se os seus galhos são mais grossos do que eu tô mostrando aqui, eu vou secar. Eventualmente, você sombrear um galho que tá por cima, outro galho que tá por baixo, pode te dar uma maior dimensão no seu galho em relação à sobreposição de galhos mais evidentes. Eu vou fazer isso aqui um pouquinho para deixar evidente os galhos mais aqui em destaque, só para mostrar como faz. Mas o ideal é fazer esse tipo de trabalho quando os galhos são maiores, e aí você tem uma estrutura de sobreposição mais clara. Mais clara que eu quis dizer, não em relação à cor, mas clara em relação à clareza da posição de cada uma das suas linhas. Digo isso porque aí você vai saber o que tá por cima, vai saber o que tá por baixo com mais facilidade. Eu tô aqui fazendo uma coisa um pouco aleatória, só para dar um pouco mais de complexidade e deixar esses galhos que estão entrelaçados, deixar claro o que está por cima e o que está por baixo. Então eu escolho o que está por cima e sombreio o restante para demonstrar de que são os galhos que estão vindo por baixo, tá? Mas isso aqui, com galhos maiores, é mais fácil de fazer do que com esses galhos pequenininhos que eu fiz aqui agora. E tá aqui nosso galho. Então, assim, nosso galho não, né?
nosso ninho de galhos. Espero que vocês tenham gostado e fique atento aí na dica da próxima semana, que a gente vai ter mais um ninho um pouquinho diferente desse, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.